Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos nessa tarde nossa de encontro. E eu peço a todos vocês que querem providenciar água fluidificada, que podem providenciar, e que todos nós possamos estar unidos em pensamentos, na base do amor e na união, né, que nós recebemos dessa doutrina. Eu vou convidar a Fátima Rocha para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde a todos. Está me ouvindo? Boa tarde. Estamos sim. Boa tarde, Hélio, Tinoco. Feliz por estar conosco hoje. A lição de hoje, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Atendamos ao bem. Em verdade, vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Que assim seja. Que assim seja. Juliana irá fazer a nossa prece inicial. Boa tarde, Terezinha. Está me ouvindo? Boa tarde, estamos sim. Boa tarde a todos. Então, amigos, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a Jesus que esteja conosco. Juliana? Oi, está ouvindo? Agora sim, você tinha fechado seu microfone. Ué. Bom, vamos lá. Vamos não fechei, lá não. iniciar. Não sei o que aconteceu, desculpa, vou começar de novo. Sem problema.
Então, amigos, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a Jesus que esteja conosco nessa reunião. Mestre de infinita bondade, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, nessa oportunidade para aprendermos e renovarmos os nossos sentimentos. Pedimos que ilumine o nosso palestrante e a espiritualidade que vem em nosso auxílio. Que possamos todos estar unidos em vibrações elevadas e que esses dias frios que estamos vivendo, Senhor, possam nos servir de inspiração para recordarmos que a melhor forma de aquecermos os nossos corações é viver na Tua paz e no Teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Agora nós vamos convidar o nosso irmão Hélio Tinoco. Oi, Terezinha, posso? Ei, Comigo Hélio, já? boa tarde. Boa tarde, minha irmã, Tudo tudo bem? tranquilo. Seja Graças a Deus. bem-vindo, sinta o nosso abraço fraterno, todos nós da FABEM. Pode iniciar. Então vamos lá, meus irmãos, boa tarde a todos. É um motivo de verdadeira alegria a gente estar podendo nos reunir aqui pela tecnologia, né? E a proposta vai ser, nessa tarde, trabalhar um tema que tem como título Você Pode Mudar a Sua Vida. Deixa eu contar rapidamente como é que nasceu esse tema. Em novembro de 2013, nosso companheiro Leonardo Pereira, lá do GELP, Grupo Espírita Lamartine Palhano Júnior, que está com as suas atividades, por enquanto, ainda paralisadas, mas ele nos convidou e nos propôs falar sobre esse tema. De imediato, a gente começou a pensar, logo após o telefonema, que uma das coisas que deveríamos nos preocupar na construção desse assunto seria não, de alguma maneira, fazer com que ele não parecesse ser um trabalho de autoajuda, de mútua ajuda, embora a gente não tenha nada contra o trabalho que é realizado, até ele é muito positivo. Mas é claro que há limitações, né, que a gente não tem tempo de tocar nesse assunto aqui agora. Mas a proposta seria, então, não transformar simplesmente em autoajuda, embora o Evangelho de Jesus seja motivacional, seja também um trabalho de ajuda mútua. Então, a gente procurou trazer aqui a informação mais pautada na base doutrinária espírita. O que nós vamos trabalhar aqui será uma sequência de ideias, onde a gente vai acompanhar, através dos temas, através das palavras do tema, e desenvolvendo o raciocínio para afirmar e mostrar por que nós podemos mudar. Naquela ocasião do convite, ainda havia um livro, ainda há um livro muito famoso da autora Louise Hay, uma terapeuta americana, com o título Você Pode Curar a Sua Vida, muito parecido com Você Pode Mudar a Sua Vida, daí então a nossa preocupação. Pois bem, queridos, comecemos então. Para começar a trabalhar o tema, quem é você? Quem somos nós? Talvez a gente passe algumas encarnações acreditando ser uma personalidade. Talvez a gente tenha passado muito tempo da nossa vida sem nos preocuparmos em olhar para a gente mesmo. Nós temos muita facilidade de enxergar o erro alheio, de olhar para o outro. Mas o grande convite do Cristo é que nós olhássemos para nós mesmos. Convite esse que ele vai exarar no capítulo 7 de Mateus, versículo 1 e 2. Na verdade, 3, 4 e 5, quando ele vai dizer que deveríamos, antes de tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão, atentarmos para o cisco, para a trave que está em nosso próprio olho. Era o convite do Cristo a um olhar para nós mesmos. E através desse olhar, amparados pelo conhecimento espírita, que é a atualização do pensamento religioso, nós entendemos que somos muito mais que uma personalidade imortal. Nós somos uma individualidade,
muito mais que uma personalidade em trânsito. Vestimos uma indumentária material adequada, planejada para a gente, que visa o nosso aprimoramento moral. Damos o nome de corpo, e André Luiz, na sua literatura, vai chamar de aparelho. Um aparelho para ser usado para descobrir os valores profundos do espírito imortal. Então, a visão a ser apresentada pelo Espiritismo nessa afirmativa, você pode mudar a sua vida, vai muito além de conquistas palpáveis, conquistas materiais, efêmeras, limitadas. Vai, talvez, naquele profundo do nosso ser, onde nós poderemos descobrir as potencialidades que estão em cada um de nós a serem desenvolvidas. A questão de número 115, seguindo essa linha de raciocínio, Kardec teria perguntado à espiritualidade se Deus teria criado espíritos bons e maus. A questão de número 115, ela aparece nas duas edições do Livro dos Espíritos, na primeira e na segunda, e Kardec tem um sentido para essa pergunta. Até a questão 115, Allan Kardec já teria descoberto que muito do que ele conhecia, em termos de teologia, não era exatamente a verdade. Allan Kardec vinha de uma cultura católica, estudou numa escola protestante, e o que ele conhecia até então era a teologia dos anjos e demônios. Deus teria criado demônios, espíritos maus? Deus teria criado espíritos prontos, os anjos? E ele indaga da espiritualidade. Ele vai ouvir dos amigos espirituais que Deus criou todos iguais, o mesmo ponto de partida, sem privilégios, todos simples e ignorantes. No entanto, predestinados à perfeição moral. A nossa destinação, meus irmãos, a fatalidade espírita. Um dia seremos perfeitos. Quando Kardec comenta a questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele vai dizer que Jesus é o tipo que nós poderemos almejar ser na Terra. Olha, minha imagem sumiu aqui, eu não sei o que houve, não. Caiu alguma coisa? Terezinha, você está me ouvindo? Aqui está normal. Quer Tá dizer, normal, estava normal até agora. Eu sumi aqui, Só mas tá bom. Será que foi alguma... Agora voltou. Tudo ok. Voltou? Então tá Tudo bom. ok. Então, na questão 625, Kardec comentava de que nós podemos almejar um dia ter a performance espiritual de Jesus. Nós um dia seremos perfeitos. Pois bem, queridos, esse espírito simples e ignorante, destinados à perfeição moral, ele é perfectível. Um dia nós seremos perfeitos. E é com base nessa verdade de um dia sermos perfeitos, nós podemos afirmar que nós podemos. Então, você pode, não simplesmente como uma indução de ideias. Você pode, porque nós trazemos características embrionárias que um dia nos transformarão no Messias. Nós pertenceremos à categoria dos Cristos. E, segundo Allan Kardec, na Revista Espírita, não me recordo exatamente qual o número, nem o ano, mas ele vai dizer que os Cristos, que os Messias, é uma categoria de espíritos que não erram mais. Eles são infalíveis. Então, um dia, nós seremos perfeitos. Por isso que nós podemos. Leon Denis vai trabalhar com profundidade esse assunto no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, na sua parte terceira, quando ele aborda as potências da alma. Vale a pena a gente buscar o livro e fazer a leitura desse capítulo inteiro. Mas, enfim, você pode. Esse poder, meus irmãos, é porque está em nós essas potencialidades profundas e embrionárias. E, segundo a informação espírita, elas estão registradas no nosso mais profundo íntimo. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou onde estava escrita a lei de Deus. E a resposta que ele recebe dos benfeitores espirituais é que a lei de Deus está grafada na nossa consciência. Então, desde aquela primeira encarnação nominal, desde aquela primeira, ainda muitíssimo animalizado, ainda com os corpos muito mais animais do que humanos, Deus grafou em nossa consciência mortal as leis de Deus. Então, o trabalho talvez seja muito mais de um aprofundamento, de um resgate,
de uma busca, de um mergulho em nós mesmos. Claro que sim, por meio de uma atitude, por meio de um trabalho externo, do que simplesmente, totalmente pelo trabalho externo. Então, eu coloquei aí esse personagem, e eu quero dizer que esse personagem, talvez seja eu, você, temos ânsia de alegria. Eu quero dizer para os companheiros que a alegria está em nós, a ser desenvolvida, assim como também a paciência e a harmonia interna estão em nós. Os companheiros que conhecem mais a linguagem da informática vão entender o que eu vou dizer. É como se tivéssemos instalado um programa no nosso computador, mas não tivéssemos inicializado. Ele está na máquina, mas ele não tem ainda utilidade, ele precisa ser dado início e seguimento. Meus irmãos, então observe comigo que a alegria está em nós, a piedade está em nós, a ser desenvolvida por meio do trabalho, por meio da atitude, assim como a união, assim como a fraternidade, assim como também a caridade e outras valências tantas que nós deveríamos estar buscando transformá-las em conquistas pessoais. Mas, além de tudo isso, a gente pode incluir a solidariedade, incluir também a fé, a paz, a luz. Todos esses sentimentos evoluídos estão dentro de nós, a serem desenvolvidos e acionados, a fim de que também o perdão possamos desenvolver o amor. Todos os sentimentos, se trabalharmos, por exemplo, para tentar aprender a perdoar, mais tarde esse aprendizado somará para nos ensinar a amar. A grande meta, meus irmãos, a perfeição moral está atrelada à quantidade de amor que nós desenvolvemos e trazemos no coração. Claro que externada em atitude para com o próximo. João Evangelista, um discípulo de Jesus, extremamente íntimo, conhecido como discípulo amado, que escrevendo uma carta à igreja, às igrejas, 3 cartas, escreve na primeira, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama o seu próximo que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Era o evangelista que faz parte da equipe do Espírito de Verdade, colaborou com a codificação de Kardec, dizendo que a nossa maior conquista deveria ser a busca por aprender a amar. A perfeição atrelada ao amor. Então, na verdade, esse poder que está em nós, que está em você, que está em mim, deveria funcionar como uma autodescoberta, na verdade, como uma relembrança. Se pararmos para analisar, a gente vai lembrar de episódios registrados na Bíblia, também na literatura espírita. O que eu trouxe é aquele encontro daquele pai que tinha um filho que sofria um grave processo obsessivo. Aquele menino, vez por outra, assediado pelos seus obsessores, se jogava na água e o pai tinha que entrar e socorrê-lo, e o fazia. Também se jogava no fogo e o pai tinha que entrar, se queimava, mas o tirava. E um dia o pai, sabendo do ministério de Jesus, levou-o até os discípulos do Rabi. E os discípulos tentaram doutrinar aqueles espíritos inferiores, mas não puderam. E o pai voltou, talvez entristecido, mas passados alguns dias, o pai insistente agora vem procurar e encontra Jesus. E ele pergunta: Jesus, será que tem jeito, tem causa, tem jeito para a minha demanda? Será que há solução? E o Rabi da Galileia, no capítulo 9, versículo 23, declara aquele homem a nós: tudo é possível àquele que crer. Meus irmãos, não é uma crença fria, não é uma crença tão somente apoiada na razão, mas uma crença baseada na consciência de que nós somos espíritos imortais, que um dia seremos perfeitos e que desenvolveremos todos os poderes, todas as potências que estão em nós. Mas esse trabalho inicia quando eu alimento a crença pessoal. Chico Xavier tem uma frase que nos deixou, onde ele vai dizer, extremamente conhecida, onde ele vai dizer que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas que qualquer um pode recomeçar agora e
e fazer um novo fim. Esse recomeço vai depender de crença. Crença em nós mesmos, crença num Deus bom e justo, crença no outro, crença na vida, nas possibilidades. Então nós podemos, e o desfecho da história nos narra que Jesus teria, com seu poder magnético e autoridade moral, orientado aqueles perseguidores daquele jovem que o abandonassem. E aquele pai agora leva para casa o filho restabelecido das suas faculdades mentais. Tudo é possível àquele que crê. Há uma questão do Livro dos Espíritos, eu tenho dito nas minhas palestras, que é uma das mais emblemáticas. Meus irmãos, olha que pergunta que Kardec faz. Kardec perguntou à espiritualidade: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A pergunta é: poderia sempre, não uma vez ou outra, e sempre, pelos seus próprios esforços, sem ajuda de entidades espirituais, sem ajuda de um companheiro de jornada, será que poderíamos vencer nossas más inclinações? E a resposta que Kardec escuta é: sim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. Nós podemos. Talvez precisamos descobrir que podemos, porque nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos tomar novas ações, mudar, fazer investimentos novos, desenvolver, por meio do trabalho e do esforço, as características embrionárias que um dia nos farão um espírito perfeito. Quando Allan Kardec vai falar do verdadeiro espírita, conceituá-lo, no Evangelho segundo o Espiritismo 17, sede perfeitos, no item 4, ele vai dizer que o espírita verdadeiro seria reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Meus irmãos e minhas irmãs, conquistas não se darão com facilidade. Todas elas exigirão de cada um de nós um trabalho pessoal que começa pela conscientização de que precisamos nos melhorar e mudar. Me lembrei aqui agora do espírito V. Monod, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no entanto, agora no capítulo 27, no seu item 22, onde aquele benfeitor amigo nos faz um importante questionamento. Ele diz assim: o que tendes pedido a Deus em vossas orações? Já vos tende lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Será, meus irmãos e minhas irmãs, que temos pedido a Deus para nos ajudar a ser esse homem, que seremos um dia tolerante, paciente, compreensivo, misericordioso, amoroso, que é a nossa destinação? No entanto, na resposta que Kardec recebe na questão 909 de O Livro dos Espíritos, diz que o que nos falta é a vontade. Leon Denis, no mesmo livro, O Problema do Ser, Destino da Dor, no mesmo capítulo 3, na mesma potência da alma, ele vai dizer que a vontade é a maior de todas as potências. Então, a gente poderia criar um holograma. Você pode. Sim, você pode. Ou então dizer: você pode sim. Pode. Você sim. Pode ser você. Pode ser. Nós podemos, meus irmãos, se incluíssemos aí o verbo ser, a frase teria várias derivações. Por exemplo, sim, pode ser você. Pode ser você sim. Você pode ser sim. E por aí iríamos. Porque, na verdade, nós somos espíritos predestinados à perfeição moral. Daí uma fala de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que, por enquanto, tão somente nós espíritas podemos explicá-la com racionalidade. Diz Jesus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, nós um dia faremos as obras que o Cristo fez. Quando será isso? Quando nós também formos o Cristo. No entanto, meus irmãos, observem bem, escutem com o coração aberto e a mente aberta. O Cristo que seremos um dia começa a ser construído hoje, com as atitudes que tomarmos, se sensibilizados ou não por essa explanação espírita.
Nós podemos mudar. Você pode mudar a sua vida. Queria trazer aqui o exemplo dos discípulos. Quem já assistiu essa palestra presencial sabe que aqui eu dou 2 nomes, não é? Vou perguntar para a Terezinha. Terezinha, você prefere que eu dê o exemplo de João ou de Pedro? Responde para mim, por favor. Não pode dar dos dois? Pode dar dos dois. Podemos dar dos dois. Eu dou uma corridinha. Vamos lá. Que aí a gente agrada a todos. Tá bom, então. Ótimo. Olha, vou passar a fazer isso, sabe? Vou passar a fazer isso. Então, vamos lá. Vamos falar de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem bruto. Pedro era um homem que tinha uma fé extremamente fraca. Pedro, a gente vai se lembrar de um dos episódios onde ele começa andando sobre as águas, aquele encontro com Jesus, e por falta de fé ele começa a afundar, e Jesus estica os braços e o recolhe, uma figura extremamente bonita para cada um de nós, mas era um homem que tinha muito pouca fé. Talvez pouca fé em si mesmo, se sentisse inferior, pouca fé ainda na crença religiosa que ele professava, mas enfim. Passados 3 anos e 4 meses com Jesus, que é, segundo os teólogos modernos, teria sido o período do messianato, não mais 3 anos, mas 3 e 4 meses, esse pouco importa, mas esse homem se torna forte na sua fé, a ponto de, no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas levarem as roupas dos doentes, e até mesmo os doentes, para que, quando Pedro passasse, a sua sombra os curasse. Meus irmãos, Pedro tinha fé. Ele sempre teve fé. No entanto, o encontro com Cristo desenvolve em Pedro a fé. Ele já trazia embrionário, assim como João Evangelista, quando conheceu Jesus, recebeu o pseudônimo de filho do trovão. Ele tinha uns 13, 14 anos, era um menino bruto, era uma criança, era um adolescente que falava alto, a ponto de ser reconhecido como filho do trovão. 3 anos e 4 meses bastaram para que no final da sua caminhada, ao lado do Cristo, ele se transformasse no apóstolo do amor. Meus irmãos, o contato com Jesus precisa o transformar em alguém melhor. Se não estiver transformando, eu quero garantir que o problema não está no Evangelho nem em Jesus. Talvez sejamos nós, ainda com reservas, tentando manter as características do velho homem. Então, as potencialidades estavam nos discípulos e foram simplesmente redescobertas. As mesmas características, meus irmãos, estão dentro de nós. É por isso que nós afirmamos que você pode mudar a sua vida. E mudar no sentido aqui mais profundo, mais amplo, não no sentido de transferir. Nós podemos mudar de um canal de TV, nós podemos mudar os móveis de lugar, ou até mesmo mudar os móveis por novos móveis. Não, a ideia não seria de transferir, seria a ideia de mudar, a ideia de transformar. Nós podemos nos transformar. Há um poder em cada um de nós de transformar dificuldades, situações difíceis em benefícios e aprendizados. Talvez seja esse um dos maiores contributos espíritas para nos auxiliar em nossa caminhada, nos fazendo enxergar a dor não como algo que nos apavora, mas como algo que pode e contribui com cada um de nós como um elemento de despertamento, para que possamos compreender que nós podemos mudar a nossa vida. Não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, qual seja a nossa condição do momento. Fato é que nós podemos mudar, avançar sempre para um nível melhor e mais alto. Mas a transformação, essa sim, eu me lembrei então de uma fala de Paulo de Tarso, também espírito, colaborador de Kardec na codificação, que assina lá como Paulo Apóstolo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, na Idade Média, nós não nos conformamos com o mundo e queríamos transformá-lo. Não. Paulo de Tarso nos orienta a transformar a gente mesmo. Não podemos transformar o outro,
Não podemos mudar a ninguém. Cometemos o erro grave de tentar fazer o outro pensar como nós pensamos. Cada um de nós é um ser livre que tem seu momento de evolução, que está em seu momento. A única mudança positiva é aquela que tentamos imprimir em nós mesmos. Então, o convite de Paulo é não nos conformar com a injustiça, não nos conformar com a fome, com a miséria, com o erro, mas não transformar o outro. Começar a transformar nós mesmos. E quem sabe, com o nosso parco exemplo, poderemos incentivar os outros a também quererem se autotransformar. Meus irmãos, uma das coisas que mais me encantam no Espiritismo é que o Espiritismo me diz o que nós temos que fazer, com clareza, sem rodeios, e nos diz também como fazer. A exemplo de Paulo de Tarso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Podemos sair daqui, dessa live, com alguns problemas resolvidos, simplesmente entendendo que não são problemas. São desafios, são possibilidades de aprendizado moral, são oportunidades preciosas para nos ajudar a aprender a amar. A transformação pela renovação do entendimento. Conta-se uma história de que um determinado homem era casado e tinha 6 filhos e vivia numa condição de extrema pobreza. Morava num casebre e ele, durante alguns anos, inconformado com a sua vida, ele procurou um membro do clero, um padre, ele era católico, e se aconselhou com o padre e disse: padre, eu queria mudar de vida, eu queria que alguma coisa acontecesse, eu preciso mudar de vida. E o padre, extremamente sábio, lhe disse: você tem certeza que quer mudar de vida? Ele disse: sim, quero, padre. Então venha comigo. O padre levou para os fundos da casa paroquial, onde o padre tinha ali uma criação de animais. Tinha pato, tinha galinha. E tinha também um bode. Os companheiros conhecem um bode? Já viram um bode pessoalmente? O bode é um animal que, mesmo limpo, ele não cheira bem. E o padre pegou uma cordinha, passou no pescoço do bode, entregou para aquele homem e disse: você vai levar esse bode para sua casa e vai ficar com ele lá uma semana. Mas, padre, isso vai mudar a minha vida? Vai mudar a sua vida. Você tem certeza que quer mudar? Quero. Leve o bode. Chegou em casa, a mulher ficou aborrecida, é claro. As crianças choraram de medo, era um animal estranho. Mas, por conta dos seus argumentos, o bode, ele convenceu a deixar o bode ali. Uma semana. Passada aquela semana, ele acordou cedo, pegou o bode, pegou a cordinha, e quando ele ia saindo no portão, encontrou o padre. E o padre disse: meu irmão, vai aonde? Devolveu o bode. Não, você vai ficar com o bode mais uma semana. Meus irmãos, a gente sabe que o inferno é uma mentira que nós inventamos no século IV para manipular as pessoas pelo medo. Mas a vida daquele homem, naquela semana, foi um verdadeiro inferno. O bode fazia número 1 e número 2. Os companheiros entendem a linguagem? Fazia 1,5 também, porque o bode também dá pum. A casa ficou empesteada. Foi um inferno naquela semana. E quando deu o 7º dia da segunda semana, o 14º dia, aquele rapaz pegou o bode de manhã cedinho, para não encontrar mais o padre no portão, levou e devolveu. Alguns dias depois, o padre o reencontra na rua e pergunta: meu irmão, como é que está a sua vida? Ele diz: padre, que vida boa, eu, a minha mulher, meus 6 filhos, o meu casebre. Meus irmãos, o que mudou? Não mudou nada. Mudou apenas a maneira de ver. Se nós aprendermos isso, transformaremos situações adversas em benefícios profundos, não para a personalidade, porque a visão aqui, a proposta é enxergarmos com os olhos do espírito imortal. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade que por que indício se pode reconhecer em um homem a sua elevação moral na hierarquia espírita. E a resposta que os amigos espirituais dão a Kardec, através do seu poder de síntese, se resume a 2 itens. O primeiro, que aquele que está em evolução moral, ele tenta praticar a lei de Deus.
ele tenta praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. E no segundo momento, ele tenta vivenciar a vida material com os olhos do espírito imortal. Desafio? Claro que sim. Meus irmãos, quem disse que o espiritismo não era desafio? É um desafio diário, renovado em nós mesmos, a todo momento. Na hora da agressão, nos calamos. Na hora da vontade de dizer palavras que não são as mais adequadas, pedimos a Deus que nos ajude. Nos lembre de orar pelo adversário, ao invés de censurá-lo e julgá-lo. Mas será um grande desafio. Mas você pode. Você pode mudar a sua vida. Quando pensamos em sua vida, meus irmãos, eu pensei primeiro em vida para trabalhar em dois sentidos. Podemos pensar em vida, e é mais comum que assim seja, pensar na porção limitada de energia vital que recebemos para viver um período encarnado. Alguns planejados para muitos anos, outros para menos, mas, enfim, pensamos em vida como sendo a vida corporal. Podemos fazer atitudes para mudar a vida corporal? Sim. Vou propor 3. Para, depois das 3 que mudam a vida corporal, a gente fazer links com atitudes que possam mudar a nossa vida verdadeira. A imortalidade, a vida espiritual. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, me parece que o item 3, se não me foge a memória, diz que a vida verdadeira é a vida do Espírito. Será que podemos mudar também a vida espiritual? Podemos, queridos, mas como fazer isso? Comecemos pensando em vida corporal. E para introduzir a ideia de vida corporal, me lembrei de Tiago, o apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém. E eu me lembro que me recordo aqui, de ele ter dito um versículo, no capítulo 4, versículo 14. Eu penso que Tiago fazia um chá, talvez não numa chaleira tão moderna como essa da imagem, mas ele esqueceu a água no fogo. E quando ele chegou na cozinha, ele via aquele vapor saindo pelo bico daquele utensílio. E ele escreve: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Meus irmãos, a vida física é tão breve, ela passa tão rápido. O corpo, que muitas vezes valorizamos excessivamente, vai apodrecer. É a questão 196A. Quando Kardec pergunta, é o espírito que influencia sobre o corpo? Ou é o corpo que influencia sobre o espírito para que esse se melhore? E os benfeitores espirituais respondem, o teu espírito é tudo. O teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Mesmo a vida material passa muito fácil e muito rápido. Será que temos utilizado dessa vida material? Mas, enfim, podemos melhorar. Como é que podemos fazer para melhorar, então, a vida, para mudar a vida corporal? 3 atitudes que eu vou garantir para os companheiros que melhoram qualquer biotipo, qualquer corpo. Primeiro, incluir, rever hábitos alimentares. Então, por exemplo, não importa qual seja o meu estado de saúde agora, se eu tomar mais água, se eu evitar carne vermelha, se eu evitar comer carne, se eu comer carne branca, se eu começar a comer mais frutas e legumes, essa atitude inevitavelmente vai resultar em algum melhoramento para a minha vida física. Um segundo momento seria os cuidados com a higiene. Então, o banho, as unhas bem cortadas, o cuidado com o corpo. No Evangelho segundo o Espiritismo há um item que diz que precisamos cuidar do espírito, mas também temos que cuidar do corpo. Então, tomar cuidados com a higiene, nesse momento, meus irmãos, tão importante de pandemia do coronavírus, evitar levar as mãos ao rosto, lavar sempre as mãos. Eu vi há pouco tempo atrás uma reportagem e uma estatística dizia que, em média, nós levamos as mãos ao rosto, a mão ao rosto, cerca de 28 vezes por hora. É quase uma vez a cada 2 minutos. Por isso, a mão bem higienizada, de preferência com água e sabão. Na impossibilidade, o álcool gel, o álcool 70%, para que a gente não leve, ou se leve a mão ao rosto, não produza nenhum tipo de contaminação.
eles davam uma dica na reportagem, que se você é destro, procure fazer as coisas com a mão esquerda, porque é mais normal você levar a mão direita no rosto do que a mão esquerda. E era um mecanismo de defesa. Meus irmãos, cuidado com a higiene é fundamental. Se tomarmos cuidado, melhoraremos a nossa vida corporal. E o terceiro e último, para fazer os links, para entrar em vida espiritual, uma atividade física. Qual é o básico dos básicos, segundo a Organização Mundial da Saúde? 4 caminhadas por semana, 4 dias por semana, 30 minutos, no seu ritmo. Depois vai acelerando um pouco mais, vai ficando mais intenso, mas 4 vezes por semana, meia hora. 2 horas na semana. Será que nós poderíamos? Se fizermos atividade física, essa ou outra, com certeza melhoraremos a nossa vida corporal. Bom, e a vida espiritual? Vamos fazer links, então, com aquilo que nós já trabalhamos até aqui. Primeiro, é preciso rever hábitos comportamentais. Meus irmãos, hábitos que trouxemos do passado. Vou dar exemplo de 2. O tempo não permite nos delongarmos. Mas, por exemplo, o hábito da reclamação. Tem pessoas que reclamam automaticamente. Tudo está muito bom, mas ela vai procurar um defeito para reclamar. É um hábito. Essa pessoa, ela é inconveniente? Sim, mas é nosso irmão. Tem que ser tratada com respeito, com carinho. Quem sabe, no momento adequado, ser alertada. Meus irmãos, a reclamação é terrível. Me lembro de uma história, não vou dizer nomes, mas é um amigo muito querido, reclamão. Eu me lembro de ter ido fazer um trabalho em Jacaraípe. E no final daquele trabalho, nós fomos a dona da casa, ofereceu um chá com um bolo de laranja e banana, muito bom. Laranja e maçã o bolo. E aí, naquela de agradar, eu perguntei, senhora, bolo muito gostoso, a senhora que faz? É eu que faço. A senhora tem receita para me dar? E a senhora abriu uma gavetinha e não tinha lá a receita? Impressa, me deu a receita. Um dia, em casa, à tarde, eu resolvi fazer o bolo. Não é que deu certo? Ficou muito gostoso, deu certinho. A receita dela dizia o que botar e na hora de botar com a quantidade. Gosto de receitas assim, facilita para quem não sabe cozinhar. Mas, enfim, ficou muito bom. Me lembrei desse amigo, ele mora perto de mim. Liguei para ele, vem tomar um café aqui em casa. Fiz um bolo, foi aquilo estranho, mas veio. Tomamos o café, terminada a refeição, perguntei o que você achou do bolo. Ele falou, rapaz, o bolo é uma delícia, mas se você tivesse descascado a maçã, ele teria ficado melhor. Meus irmãos, cuidado com o hábito da reclamação, assim como o hábito da maledicência, quando ferimos o outro, falamos do outro, sem ter condições por não conhecê-lo em detalhes. Hábitos que precisam ser mudados. Se mudarmos esses hábitos comportamentais, nossa vida espiritual irá melhorar. Um segundo ponto importante seria cuidar da higiene mental. Meus irmãos e minhas irmãs, quais sites temos visitado? Que tipo de leitura temos feito? Se eu perguntar para você agora, qual o livro espírita que você está lendo nesse momento, nesse dia, nesses dias atuais, o que você está lendo? Você tem um título para me dar? É preciso investir no cuidado com a higiene mental. Aqui, a inclusão do culto do Evangelho no lar. É preciso implementar esse culto. Eu não sei qual foi a razão porque você deixou de fazer, mas é hora de retornar. Cristão espírita faz o culto do Evangelho no lar. E o terceiro ponto, meus irmãos, seria a atividade. Atividade aqui, o exercício. Seria servir. Será que temos servido? Sim, eu posso servir no meu dia a dia, no meu trabalho secular, sendo o melhor trabalhador, sendo mais útil, fazendo com carinho, com capricho, mas posso também servir voluntariamente na casa espírita, em doar uma cesta básica, em doar horas do meu trabalho. Podemos servir, mas a atividade, o serviço, somado à mudança de hábitos comportamentais, a essa higienização da mente, irá contribuir para melhorar a nossa vida espiritual. Mas veja que detalhe importante.
Você pode mudar a sua vida. Será que a sua vida, será que a vida te pertence mesmo? Será que a vida é realmente sua? Meus irmãos, a gente pode e precisa de novo questionar aqui o que é patrimônio transitório e patrimônio imortal. Será que temos dado mais valor àquilo que perece? O Rabi da Galileia, no seu grande sermão da montanha, onde ele vai nos apresentar as bases de sua doutrina, que vem mudando a história do planeta, do mundo, ele vai dizer que deveríamos ajuntar tesouros nos céus. Que tesouros são esses? Investimentos pessoais, de tempo, de esforços, para tentar nos tornarmos melhores. Quando Allan Kardec, no mesmo capítulo 17, item de número 3, vai falar de características do verdadeiro homem de bem, há uma lá que talvez seja uma das mais desafiadoras. Ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ele estuda para conhecer a si mesmo, não para se autocensurar. Ele entende a sua fragilidade, mas ele trabalha para incessantemente para vencê-las. E diz o complemento: todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Alguém pegou o pensamento de Kardec, um autor desconhecido, e desenvolveu a seguinte frase: o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, o que temos priorizado? As conquistas transitórias ou patrimônio imortal? Aquele pescador, Simão Pedro, dentre tantas pérolas que nos deixou, eu me lembrei de uma, no capítulo 6, versículo 68. Era o momento em que as perseguições começaram e muitos discípulos, podemos chamar do segundo escalão, debandaram, resolveram desistir. E Jesus, sabiamente, para ensinar os seus 12, que levaria, que multiplicaria essa mensagem para chegar até nós, embora deturpada na Idade Média, mas agora realinhada com a verdade pelo Espiritismo. O Espiritismo, esse que Emmanuel vai chamar de Evangelho Redivivo. Ele chamou os 12 e disse: olha, tem gente abandonando. Sim, porque na hora do glamour, na hora que tudo estava muito bem, fazia-se questão de dizer: não, eu sou seguidor do Cristo. Mas quando as perseguições vieram, muitos abandonaram. Meus irmãos, ficar enquanto está bom é fácil. O desafio é ficar quando está difícil. E o Rabi da Galileia diz: olha, vocês não querem aproveitar a oportunidade de também irem com eles. E Pedro, aquele rude pescador, já mexido no coração, diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aquele pescador sabia, ele tinha entendido que a grande proposta de Jesus não são benefícios materiais, mas sim nos preparar para as conquistas da vida eterna. Então, meus irmãos, para começar a fechar, esse dedo está apontando para você. E o texto e a frase forte é: você pode mudar sua vida. Você pode mudar sua vida, mas eu quero dizer que só você pode. Há uma frase de um pensador da atualidade, Oscar Wilde, é assim que chama, Oscar Wilde, onde ele vai dizer que ninguém, por melhor que seja, pode fazer por você aquilo que você não quer. É uma decisão pessoal. Podemos estar resistindo ainda a mudar, a questionarmos, a ser racionais, a tentarmos melhorar. E, inevitavelmente, nossa escala de progresso, haverá um momento que esse questionamento deverá ser feito. Quem sabe não nos forçamos a fazê-lo a partir de agora, porque só você pode mudar a sua vida. Mas tem outro detalhe: só você pode, mas não pode sozinho. Nós precisamos de todos, o tempo todo, meus irmãos. A ideia da autossuficiência, alimentada pelo orgulho, é um engodo, uma mentira. Nós somos seres interdependentes. Cada um de nós
precisa um do outro e tem responsabilidades uns para com os outros. Nós podemos, mas nunca sozinhos. Me lembrei de uma prece que é feita no início das reuniões de um grupo de autoajuda para familiares de adictos de droga e de álcool, chamado Amor Exigente, onde eles dizem assim: eu seguro a minha mão à sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Meus irmãos, é preciso que a gente se una nesse projeto, nesse trabalho, nessa caminhada em direção a um dia nos tornarmos perfeitos. Tem uma fala final de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, onde Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos, não podemos sozinhos. Só nós podemos, mas precisamos da ajuda de Jesus. Me lembrei da parábola da videira verdadeira, capítulo 15 de João. Dizia Jesus: reuni os discípulos, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o grande lavrador. Vós sois meus ramos. Não pode um ramo dar frutos se não estiver ligado à videira. E arremata dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Temos tentado fazer sem Jesus, meus irmãos, durante séculos. O resultado disso, frustrações e dores. Quem sabe agora admitamos a nossa dependência de Jesus, do conhecimento do Evangelho, e nos decidamos a transformar o conhecimento em atitude prática no dia a dia. Essa imagem nos leva ao seguinte raciocínio: talvez esse rapaz, agora abraçado, socorrido por Jesus, estivesse há momentos atrás desolado, vendo o Rabi crucificado no alto do Gólgota. Ele não sabia que horas depois, dias depois, o Rabi voltaria e o ampararia e o consolaria. Diz Jesus, uma das suas últimas palavras, diante dos 500 da Galileia, tão bem trabalhado por Humberto de Campos, no capítulo 29 do livro Boa Nova. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Mestre Divino, o Rabi da Galileia, esse amigo de todas as horas, nos inspire, nos fortaleça e nos faça, meus irmãos, de uma vez por todas, entender profundamente. Você pode mudar a sua vida. Muita paz, queridos, muita luz para todos nós. Muita paz, Hélio. Muito obrigada por nos trazer este assunto, que realmente nós estamos num período, né, que sabemos que vários irmãos estão necessitando. Muita paz. Obrigada, tá? Obrigado, Terezinha. Agora nós vamos convidar a Vilma para fazer a nossa prece final. Oi, Vilma. boa tarde. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde a todos. Vamos agradecer, então, ao Pai amado por essa oportunidade tamanha, preciosa, desse estudo maravilhoso, desse aprendizado que realmente precisamos em nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por tantas dádivas que nos dás a cada instante da nossa caminhada. Obrigado, Jesus. E que assim possamos, cada instante da nossa vida, da nossa caminhada, realmente praticarmos o Teu divino Evangelho, Senhor. Nos esforçando cada vez mais, cada dia, cada instante, para assim vencermos a nós mesmos, na nossa luta diária. Obrigado, irmão. Que assim seja, graças a Deus.